De repente, tudo parou. Praias, praças e escolas ficaram vazias. Nada de bater papo na rua, nada de bater perna. E o pedido é claro. #Fique em casa. #Fique em casa por você. #Fique em casa por sua família. #Fique em casa pelo planeta. Mas olha só. Calma, isso é passageiro. É lógico que vamos sair dessa. Todos nós. E teremos sido, cada qual, um agente fundamental nessa luta. Porque somos um exército. E sem você, soldado, talvez não seja possível passar por isso. Nossas praias, ruas estarão novamente lotadas. Todos os lugares voltarão ao normal. As escolas com a molecada feliz e você, de volta ao trabalho. Tudo vai voltar ao normal. Vai sim, mas por enquanto, só por enquanto. #Fique em casa. Olá, gente. Estou passando aqui hoje para pedir um favor para vocês. Primeiro, que assistam esse filme, né? E divulguem esse filme para todos os seus amigos, todos aqueles colegas aí de todas as redes sociais, de todas as páginas, para que a gente possa fazer uma grande corrente amanhã, uma corrente de solidariedade, doando material para as pessoas mais necessitadas e principalmente estimulando os artistas locais através dessa live. Conto com a sua ajuda, com a sua participação nesse dia. Fala moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o cantor Nathan Santos e eu tô passando aqui para fazer um grande convite para vocês. Nessa quinta-feira, dia 21 de maio, começa um projeto super bacana, Parceiros do Bem, juntamente com a Prefeitura Municipal de Praia Grande e o Fundo Social de Solidariedade. Eu, Nathan Santos, mas meus parceiros Suzy de Paula e Felipinho, vamos estar fazendo uma live solidária que vai ser transmitido pelos canais da Prefeitura de Praia Grande. Então aproveita, siga aí no Facebook, no YouTube, Prefeitura de Praia Grande, que dia 21, quinta-feira, a partir das 20h30, 8h30 da noite, tem muita música boa com Nathan Santos, Suzy de Paula e Felipinho. Vamos estar arrecadando produtos de higiene e alimentos, que vai ser tudo destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Praia Grande. Então vamos fazer a nossa parte, vamos ajudar quem precisa, tá bom? Conto com a sua audiência, dia 21, às 8h30 da noite. Até lá! Alô, galera de Praia Grande, aqui quem fala é a Suzy de Paula. Eu tô passando para deixar um recadinho para vocês que quinta-feira agora, dia 21, estaremos fazendo a live Parceiros do Bem, onde artistas da região vão estar se apresentando semanalmente para estar arrecadando doações ao Fundo Social de Solidariedade. A live vai acontecer pelo Facebook da Prefeitura de Praia Grande a partir das 8h30 da noite. Contamos com vocês, hein? E se puder, fique em casa. Olá, gente, boa noite. É um prazer uma vez estar com vocês, agradecer a presença de todos que estão aqui nos assistindo pelo nosso Facebook. Queria começar falando um pouco sobre esse evento que a gente viu no filme, pedir para vocês divulgarem maciçamente, passar para os seus amigos da cidade. Vamos fazer uma corrente do bem e principalmente estimular, né, ajudar esses artistas que no anonimato estão tentando crescer no mundo artístico, tiveram esse momento de pandemia que fez com que eles se recolhessem, eles que cantam em diversos locais, abre sempre o show do verão. Então a gente resolveu, através de uma reunião com a Secretaria de Cultura, promover essa live e aproveitar para engajar fundos para a cidade, até para que a gente consiga cada vez mais ampliar as ações de ajuda à população que passa por dificuldades. Então, espero que vocês colaborem com a gente. Passe pelo WhatsApp essa mensagem, passe pelo seu Facebook, aquelas influenciadores sociais que estão aí nos ouvindo agora, procurem também divulgar isso, é muito bom, importante para a gente. E começamos a nossa live aqui com um fundo maravilhoso. Isso aí é o fundo do mar de Praia Grande. É uma filmagem feita pelo Marcelo, com uma câmera colocada num stand-up. E é maravilhoso, olha, parece um aquário, né? Olha lá os peixinhos,
essa fauna marinha nossa, olha que maravilhoso. É um lugar fantástico. Está aqui na frente. A natureza é maravilhosa, o que a gente tem é que tentar conviver com ela da melhor forma possível. Olha esse fundo maravilhoso, que coisa, que cores fantásticas. Muita pouca gente conhece isso, né? Então, gente, o nosso trabalho agora é passar os números para vocês. A gente vai começar agora com o nosso boletim. O boletim já recolhemos 3.811 exames foram feitos, coletados, materiais. Ainda se encontram para retornar desses exames 403, que sempre tem um delay de uns 3 dias entre a coleta e recebimento, então armazena sempre uma quantidade. Foram descartados 2.161, confirmados 1.164, eu sempre disse que a gente chegaria no número, eu acho que a gente está bem perto agora do número real. Se a gente notar, eu vou fazer até sempre faço uma análise, a gente deve estar com 1.300, mais ou menos, se todos os exames tivessem já confirmados, né, já tivessem sido processados. Então, curados, uma quantidade grande, quer dizer, pessoas que conseguiram sair da doença com uma situação mais confortável. Estão ainda 327 em isolamento, quer dizer, aguardando a alta, estão sendo observados, internados 29 no Irmanduce, 11 em UTI no Irmanduce, e no hospital de campanha nós já temos 8 hoje. Ontem tínhamos 17, hoje viemos para 8, então é sinal de que está funcionando o hospital, está dando baixa, é aquele grupo que chega e está curado. Então é importante, nós vamos falar um pouco com o médico aqui, Eduardo Iabuta, e ele vai estar nos explicando um pouco sobre a doença mais na frente. Nós vamos ter um bate-papo legal com ele. É importante que um médico conceituado trabalha na nossa rede, tem o seu consultório particular, que conhece bem a doença, que pesquisa, que conversa com pesquisadores internacionais, passem ao lado médico da doença e o lado médico do enfrentamento dessa pandemia. Queria também dizer que óbitos, nós chegamos a 47, ontem eram 45, e nós temos 4 óbitos em investigação. Esses números estão crescendo também, porque ontem eram 7 em investigação e hoje só são 4. Então, às vezes, você tem aí óbitos que demoram para vir o resultado e acaba crescendo o número, não teve, às vezes, um falecimento no dia seguinte, pode dar um salto, né? Então, está aí. Diria que estava extremamente controlado, isso é importante, a gente não está sobrecarregando o sistema, e isso é o que se procura fazer com essas medidas. Mas a gente tem que continuar fazendo a nossa lição de casa, né, gente? A gente não pode deixar de fazer isolamento adequado, ou então quem tem que trabalhar, quem tem que sair de casa, sair com a máscara, ninguém vai ficar o dia inteiro em casa, tem que ir no supermercado, tem que ir na farmácia, tem que ir em algum lugar, máscara, vamos colocar a máscara. Todo mundo saindo de máscara, já é obrigatório, mas a gente acha que mais do que obrigação, e eu vou dar um exemplo agora mais na frente, é consciência. Eu acho que falta para o Brasil é isso, consciência coletiva, né, parar de brigar, políticos brigando, né, para dizer quem está com a razão, e a razão está, infelizmente, com a perda de controle de nós enfrentarmos um único inimigo, que é o Covid-19. Então, eu começo aqui, eu prometi para vocês que eu ia trazer na próxima live os números bairro a bairro, né? Até para que cada um saiba o que está acontecendo. O primeiro gráfico que eu vou apresentar para vocês é um gráfico que mostra o número de incidência de Covid-19 para cada 1.000 habitantes. Senão os números ficariam difíceis de ser apresentados aqui. E eles estão colocados proporcional à população de cada bairro. Então, não há distorção nisso. Porque quando você fala que a Vila Mirim é o bairro que tem o maior número de casos, não é só em termos numéricos, né? Ele é o maior número de casos e proporcional à população daquele bairro. Porque às vezes você tem 10 casos num lugar,
que tem uma população de 20 pessoas, então teria 50 pessoas, 50% já contaminado. Então, a gente tem aí o bairro a bairro da situação. Então, aqui está o primeiro bairro em Anhanguera, né? O segundo bairro, a Vila Antártica, o terceiro bairro, a Aviação, aqui, ó, aí nós já temos o Boqueirão, Caiçara, Canto do Forte. Você vê que a Cidade da Criança está bem controlado, é um bairro mais no extremo, mas ele tem um controle bem, até pelo tamanho da população. A Esmeralda, né, Flórida, são bairros do extremo, com menos adensamento, Glória, Guilhermina, Maracanã, Melvi, Imperador não tem nenhum, né? O Mirim, nós já extrapolamos, né? A Nova Mirim, por estar vizinha dela, sofre a influência. A Alciano também acaba tendo influência desse outro bairro. É aquela coisa da atividade, de relacionamento humano ali. Então tem um pouco da contaminação comunitária nesse processo aqui. Aí você olha aqui, o Princesa foi um problema que nós tivemos lá. De um primeiro momento ele explodiu. Alguém, bairro pequeno, a comunidade, apesar de pequena, está se entrelaçando muito e automaticamente no começo da doença isso foi dados do começo, mas agora houve uma distorção lá. Inquietude também tem um pouco da influência da Mirim, o Jardim Real teve influência do Princesa, e tem Ribeirópolis, Samambaia, Santa Marina, Sítio do Campo, Solemar, Tupi, Tupiri, Vila Sônia. Está aqui para cada um que está aí vendo conseguir enxergar o seu bairro. Estamos deixando um pouco mais na tela para vocês enxergarem o bairro como é que está. E aí eu tenho diversos gráficos, gráfico por incidência, dividir para enxergar melhor cada bairro aqui. Eu dividi em duas telas e óbitos por bairro. Então aqui você pode ver que a Vila Mirim também segue na quantidade maior, né? Não tenha dúvida que quanto mais você tem, mais mortes vai ter. A doença segue um rito de seus 4% de falecimento. Está bem menor que o Brasil, nós estamos com 6,5%, quase 7% no Brasil. Nós estamos aí com 3,8%, né? Então a gente tem aí uma situação de melhor quadro, e mais na frente o doutor Eduardo pode falar um pouco o motivo disso. Então, tá aí os números que nós falamos que iam apresentar para cada bairro. Nós vamos atualizar isso constantemente e vamos pedir para ver se a gente consegue projetar. E aí está aí uma projeção, isso aí é a semana sanitária nossa. Então, o que está acontecendo, epidemiológica, começa no começo de março, quando você viu que ele estava zerado, né? Eu vou pedir para voltar, porque eu já comecei, vamos zerar de novo. E quando isso aí é a primeira semana de março, aí você vê a segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta, sexta semana, depois a sétima, oitava é fim de abril, maio e junho. Maio e segunda semana de maio. Então você vê ele expandindo pela cidade toda. Então assim, é lógico, é um volume de 1.000 e poucas pessoas, mas eu diria que a gente está conseguindo controlar com o trabalho de todo mundo. Então eu vou pedir aqui que esses bairros, vocês notaram que são os bairros mais distantes do centro urbano, mais do lado lá da pista, onde as pessoas estão menos respeitando o isolamento. Eu sei que a dificuldade de cada um, a dificuldade econômica, são fatores que influenciam nisso. Mas tentar transitar com a máscara, lavar a mão constantemente, entendeu? Não levar essa mão ao rosto, fazer todo aquele procedimento que vem se falando todos os dias, tá bom? Para que a gente consiga ter um controle da doença e, se Deus quiser, a gente consiga aí ter alguns remédios que possam evitar que a gente chegue a um paciente internado em UTI, que ele necessite de um respirador. A gente está se esforçando para trazer mais equipamentos para a cidade, mas está difícil. O Brasil não produz respiradores suficientes. Até agora nós temos o suficiente para atender o que nós temos de paciente. E espero que a gente consiga controlar isso com a ajuda de vocês, tá?
Call Center agora, nós temos aí os números do Call Center, já ligaram para o Call Center 6.563 pessoas, sintomáticos nós já estavam 1.429 que ligaram lá, agendamentos nas unidades de saúde, depois de conversar com o Call Center, foram 1.063, estão sendo monitorados para ver se é realmente Covid, essa coisa evolui, 580. Então é importante ter essa radiografia, porque cada um pensa o que pode fazer e colaborar para que a gente possa manter a doença controlada e evitando mortes desnecessárias por falta de equipamento, tá? É 162 o número de telefone ou 3496-2281. Esse telefone é só para você se orientar sobre a questão da pandemia, de como você está, se você está sentindo alguma coisa, você liga para aí e os profissionais vão te atender, vão orientar, vão analisar seu quadro e vão dizer se é momento já de você buscar uma unidade. Nós temos também a questão da vacina. A vacina está andando, estamos 80 mil vacinas foram feitas até agora, faltam 14 mil para cumprir a meta, está indo muito bem, nós vamos cumprir a meta tranquilamente, e a vacinação vai até dia 5 de junho, tá? Mas vamos tentar terminar isso antes, para a gente cumprir a meta 100% de vacinação. Estamos ainda com a campanha das máscaras. $1.489 máscaras, gente. Para quem desdenhou, quem falou que o prefeito era louco de exigir que as pessoas usassem máscara, que tinha que então dar máscara para todo mundo, sabe que as pessoas gostam, né, especialmente aquele que quer o mal, né? Ele não tá ele não mora nessa cidade, ele mora aí nas nuvens sozinho, então ele gosta de quanto pior melhor, né? Mas a gente conseguiu dar um tapa de perica porque as 158, 160 profissionais estão nos ajudando, graciosamente. E com isso a gente conseguiu também trazer doações de empresas. Só de São Paulo vieram 5.000 máscaras nos últimos dias, e me parece que ele vai mandar toda semana 2.500. Então a gente tem aí 71.000 máscaras que foram confeccionadas, recebidas de doação, e já distribuímos 36.000, a maioria delas distribuídas para quem está recebendo alimentação, porque caracteriza que esta pessoa já é uma pessoa que está passando dificuldade, que não teria condições de comprar uma máscara nesse primeiro momento, até porque, mesmo mais barato possível, ele vai ter que ter duas para cada integrante dessa família, e se forem 3 pessoas, ele teria que ter no mínimo 6 máscaras. Então é importante que 6 vezes 4, 24, a gente conseguisse viabilizar que essa família tivesse as máscaras. Então a prioridade é essa, e vamos continuar trabalhando nesse caminho. A cesta básica também, a gente vai fazer aquela live que nós falamos no começo, vamos fazer essa live, mas precisamos continuar recebendo doações. Já recebemos 16.351 cestas, foram arrecadadas, e já entregamos para 12.480 famílias. Isso é muito bom. E eu diria o seguinte, tem gente fazendo distribuição de cestas, é importante, é bom essa solidariedade, mas a gente tem que evitar que uns não tenham e outros tenham. A gente tem um cadastro, nós usamos o cadastro único, priorizamos o cadastro único, e não há dúvida que com isso a gente consegue organizar para que alguém no desespero queira pegar 2 ou 3 cestas e na impossibilidade de receber lá na frente. A minha determinação é que mesmo que a pandemia dê uma afrouxada, que a gente consiga controlar a doença, e vão ter sequelas econômicas, não há como não ter. E essas sequelas vão manter muita gente desempregada, muita gente sem condições de suprir as suas necessidades básicas. Então, eu falava ontem numa reunião de organização da prefeitura, que esta coisa vai continuar até o fim do ano, até o fim do meu mandato, e tem que me deixar alocado recursos, estava discutindo o orçamento, de pelo menos os 3 primeiros meses do ano que vem, de ajuda
para que a Secretaria de Promoção Social possa suprir as necessidades, senão que não continuar as campanhas como a gente espera. Então a gente precisa agora arrecadar 12 mil cestas por mês ainda, no mínimo, né? Porque esses números acabam aumentando. Todo dia aparecem segmentos novos que são colocados. Mas, olha, nós temos uma diferença. Nós fazemos a campanha pelo Face, a gente pega o telefone, liga para o empresário, pede para as pessoas amigas fazerem isso, mas tem uma coisa que a gente tem que ter, o anonimato. Eu não vou sair da minha casa jamais para ir lá entregar uma cesta para uma pessoa pessoalmente. Sabe por quê? Porque essa pessoa merece respeito, essa pessoa merece o anonimato da dificuldade, tá? E assim não fará minha esposa, e nunca fez. Essa não é a política que nós entendemos que é feita, deve ser feita, né? A gente entende que o que uma mão faz, a outra não deve saber, no sentido de que quem ajuda é a sociedade, toda essa sociedade que a gente está representando nesse momento, e lá na frente por outra pessoa. E de forma organizada é mais fácil suprir com igualdade, com equidade a todos. Então, não devemos, em hipótese alguma, humilhar as pessoas nessa dificuldade. Pessoas que nunca passaram por isso, estão passando. Eu tenho certeza disso, que quando no começo eu vi segmentos chegarem, pessoas muito, muito ali que a gente conhecia a uma certa distância, mas conhecia, me chocou. Então, eu diria o seguinte: respeite essas pessoas. E eu tenho ficado, às vezes, muito irritado, porque a única coisa que a gente exige é o SIC e o RG da pessoa, um dos dois. E é muito lógico, eu vou ter que prestar conta, a máquina tem que prestar conta disso. Porque se alguém aí falar, não, eu quero saber onde foram minhas cestas, está lá tudo cadastrado. Aquelas que nós estamos comprando pelo poder público, estão lá também cadastradas. E amanhã, quando o governo do Estado vai mandar também para um determinado grupo que ele fala que é abaixo da pobreza, da linha da pobreza, também eu terei que prestar conta disso. Então, quando eu vi outro dia uma senhora se manifestar também por a rede e para minha esposa, reclamando que tinha que ir lá para pegar e dar os dados, e ela falou que isso era um absurdo, eu queria dizer para vocês que nós somos o poder público, a gente tem que seguir esse rito. E esse é o rito da transparência e da responsabilidade. A gente só não expõe isso numa rede porque seria um desrespeito às pessoas. Mas também, a gente, ao mesmo tempo, se você entrar no site da prefeitura, está lá o nome dos parceiros do bem. Eu fiz questão de colocar aqueles que nos permitem, quem é que está ajudando, que é importante. Eles não querem alguns, a gente não coloca. Mas é importante mostrar essa corrente de solidariedade que a cidade está tendo. Então, obrigado àqueles que estão nos ajudando. E eu gostaria de, mais uma vez, pedir que esses próximos meses continuem nos ajudando, porque o momento está difícil, mas tenho certeza que ele vai, infelizmente, agravar no ponto de vista econômico com essas pessoas ainda. Não há como superar isso em 60, 90 dias, não. Não vou, assim, ser um cara que vai passar a mão, falar que essa coisa... Não, nós erramos a mão, nós vamos falar um pouco mais lá na frente, e agora o erro desse luta de ideias não construiu uma pacificação que buscasse um melhor caminho para a gente resolver. Falei isso ontem para um grupo de pessoas das academias. Então, eu começo a falar, me emociono e entro divagando um pouco. Só terminar a sexta, nós estamos ainda distribuindo 15 mil kits de alimentação escolar. E o kit de alimentação escolar, infelizmente, o governo orientou a distribuir material hortifruti granjeiro. Não deu resultado, não dá. E tem pessoas que não estão indo buscar também. E fica lá no colégio e ele acaba criando, fica meio queimado. Nós não vamos mais distribuir esse tipo de material. Mas a pessoa tem que ter uma compreensão. Nós somos numa economia de guerra. E não é fácil distribuir 15 mil kits de alimentação ainda. Com os outros 12 mil, nós estamos distribuindo 28 mil kits de alimentação. Não é pouco, gente. Imagine o tamanho do trabalho que está se desenvolvendo, tá? Para que 2 ou 3 pessoas, e principalmente essas pagininhas
de que não querem construir, não querem fazer nada, nunca vão fazer nada, porque não querem construir o bem, querem destruir o bem. Essa é a verdade que alguns têm que fazer. Então, fica aqui a minha declaração de satisfação. Faça o bem nesse momento, pelo menos, do sofrimento dos outros. Não use o sofrimento dos outros como palanque. Isso é muito feio. Isso mostra o seu caráter e personalidade muito pequena. Não é aí nesse momento, tá? Eu agora vou chamar aqui o doutor Eduardo Yabuta para a gente ouvir um pouco da sua fala sobre a questão do Covid-19. Doutor Eduardo está por aí já? É uma honra estar com o senhor aqui, falar com a população, falar com os munícipes. Estou à disposição do senhor. Ficasse à vontade para explicar para a nossa população, né, como é que essa coisa funciona, e aí a gente pode bater um papo mais detalhado. Apertar você. Tá bom, prefeito. Essa pergunta e essa colocação que o senhor fez é muito importante, porque é o momento correto das pessoas entenderem o que é realmente a infecção por coronavírus. Se estamos aqui diante de uma virose comum ou se estamos diante de uma doença diferente. O coronavírus, pessoal, é uma doença muito diferente do que a gente está acostumado. O coronavírus é uma virose que tem os seus 5, 7, até 10 dias iniciais de uma virose comum, como todos nós conhecemos. Tosse, febre, espirros, dor no corpo. Entretanto, alguns pacientes, depois de passada essa primeira fase, evoluem para uma segunda fase. A gente chama de fase inflamatória. Então, essa fase inicial, com a presença do vírus, é apenas um passaporte para uma segunda fase, onde os desfechos mais gravosos acontecem. Essa fase inicial a gente chama de replicação viral. É quando o vírus ele se multiplica, ele cria descendentes. Nessa fase a gente conhece muito bem, todos nós conhecemos. E numa gripe comum, quando há uma gripe comum, essa fase ela passa, porque nós já temos anticorpos capazes de combater essa fase. Só que no coronavírus nós não temos anticorpos, porque é um vírus novo, inédito para o ser humano. Então, não há anticorpos ainda. Esta fase inicial deflagra e dá essa possibilidade de uma segunda página do livro, que é justamente essa fase inflamatória, que leva a quadros gravíssimos, principalmente pulmonares. E, pessoal, não é só no pulmão. A gente acaba tendo, por esse processo inflamatório muito crônico, muito agudo, muito intenso, a gente acaba tendo uma inflamação dentro do vaso sanguíneo, dentro da veia, dentro da artéria. E essa inflamação provoca uma coagulação do sangue no seu interior. Formam-se coágulos. Esse vaso sanguíneo, ele entope. A gente chama de vasculite. E a vasculite com formação de coágulos. Por essas duas razões, pelo processo inflamatório intenso e pela formação de coágulos, nós teremos quadros pulmonares muito graves. Por essa razão, a gente tem que entender que o coronavírus, de uma vez por todas, não é uma virose comum. É uma virose diferente. É uma doença diferente que nós estamos lidando com muita cautela e dependemos da ação de cada um de vocês. Essa guerra a gente não vai vencer sozinho. Cada ação, a ação individual de cada indivíduo, determinará o futuro dessa batalha. E eu tenho certeza que a gente pode contar com todos. O ser humano, nesse momento, porque às vezes a gente ouve uma coisa aqui, uma coisa acolá, e a gente fica meio perdido nessas informações. Mas quando a gente começa a conhecer a doença, sabendo da gravidade da doença e da importância da ação individual de cada um, não apenas do poder público, que tem a sua função, é claro, e está cumprindo a sua função. Eu sou testemunha pessoal disso, particular. Eu vejo isso diariamente. Mas, além do poder público, além da máquina do Estado, a gente precisa também da força individual de cada soldado, de cada um de nós. Somos todos iguais nesse momento.
E eu fico aberto, prefeito, a qualquer pergunta que o senhor tenha para me fazer, ou a população, ou qualquer dúvida que vocês tenham. Então, Eduardo, eu acho que, como ele é um vírus diferente, novo e que não tem ainda um remédio para ele, criou-se uma polêmica em volta desse processo todo, né? De um debate nacional sobre remédios. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que o mundo está discutindo sobre diversos tipos de remédios e como é que o senhor entende a questão da vacina e o tempo que nós teríamos para uma vacina. Ok, prefeito. A vacina será o grande divisor de águas do coronavírus. Então, a gente vai ter uma segurança frente a essa doença nova do momento em que a gente tiver essa vacina. O processo de fabricação e de descobrimento de uma vacina, ele é longo. Ele cumpre uma série de etapas. Então, a gente tem que testar essa vacina, a gente tem que conhecer o quanto eficaz é essa vacina, a gente tem que perceber se essa vacina vai produzir efeitos colaterais. Então, todo esse trabalho não é um trabalho que dá para se fazer em alguns dias ou em algumas semanas. Levam-se alguns e muitos meses. É claro que há uma força conjunta mundial, em razão dessa pandemia, de todos os centros de pesquisas mais importantes estarem juntos nesse processo para produzir uma vacina. Então, certamente essa vacina será produzida, e é o que a gente espera, de uma forma muito mais rápida do que uma vacina tradicional. Então, a vacina é o divisor de águas. E o senhor disse muito bem. Enquanto não houver vacina, o que faremos? Quais serão as ações que determinarão o tal do achatamento da curva que a gente ouve falar tanto por aí e às vezes se torna uma frase perdida, o que gera muito ruído na cabeça das pessoas? Achatar a curva, mas o que de fato é isso? Muitas pessoas acabam não aderindo a esse projeto porque acabam até não entendendo essa massificação de achatar curva. O que é isso? Eu vou dar um exemplo para o senhor, vou dar um exemplo prático. O senhor me perdoa do exemplo prático. Imagine que o senhor me convide para tomar um café na sua casa. E generoso como é, o senhor passa na padaria e compra um bolo gostoso e faz um cafezinho fresquinho para eu tomar um café com o senhor à tarde. Deliberadamente, no caminho até a sua casa, eu encontro 30 pessoas, amigos meus, e convido os 30 indivíduos para participarem desse café que o senhor convidou apenas a mim. Por mais generoso que o senhor tenha sido, por mais correto que o senhor tenha feito o bolo, o cafezinho, os 30 indivíduos, alguém vai ficar sem o bolo. Alguém não vai tomar esse café. Agora, se individualmente, dia a dia, cada um desses indivíduos frequentarem a sua casa por seu convite, eu tenho certeza que todos sairão satisfeitos. Então, esse é o processo de achatar a curva. Se todos procurarem um sistema de saúde ao mesmo tempo, não vai haver recursos humanos, não vai haver respirador, não vão existir médicos capazes de lidar com isso. Isso não é um problema local. A gente deve perceber, não deve colocar a culpa só na região ou só no Brasil. É no mundo inteiro, é um processo global. A gente vê os Estados Unidos, um país extremamente desenvolvido. Nova York passou por um problema gravíssimo, por colapso do sistema. Por quê? Porque todos procuraram o hospital ao mesmo tempo. Então, o vírus, ele segue um padrão de contaminação até vir a vacina contínuo. Ele vai tentar contaminar uma certa parcela da população mundial. Essas medidas de quarentena, isolamento social, máscaras, elas têm a intenção de fazer com que a gente pague essa prestação, esse boleto, a prazo. A gente não precisa pagar isso à vista. A gente pode pagar em parcelas suaves. A gente pode fazer com que haja meios desse paciente chegar até o hospital, chegar até o sistema de saúde. O isolamento social, portanto, é uma medida importantíssima nesse momento. Eu sei que o gestor público compreende a situação que deve ser extremamente desconfortável. E a gente tem que compreender também a área da economia. Mas quanto mais a gente conseguir sair, quanto mais a gente conseguir diluir esses casos e achatar essa curva,
com esse exemplo do cafezinho, a gente vai conseguir sair mais rápido disso. Os países que estão começando a relaxar o isolamento social, eles conseguiram cumprir essa etapa muito bem. E essa etapa, ela não depende só do poder público. Ela depende fundamentalmente da ação individual de cada pessoa. Eu trabalho no SEMAS há 15 anos. Nesses 15 anos, eu conheci muitos pacientes, muitos dos quais se tornaram meus amigos. E eu tenho certeza que alguns deles estão ouvindo agora. Eu conto com vocês para que essa fala, para que esse entendimento de hoje também viralize, como o coronavírus, mas viralize de uma forma boa, para que todos nós possamos entender a real importância da ação individual de cada um. Prefeito, o uso de máscaras, que o senhor vem batendo nessa tecla há tanto tempo, eu sou testemunha disso, quando ninguém usava máscara, o senhor já dizia que deveriam usar máscaras. Imagine, vamos dar dados para que a coisa saia do abstrato, saia da fantasia e caia no real. Imagine que eu esteja contaminado com coronavírus e esteja conversando presencialmente com o senhor que não está contaminado. Se nós dois usarmos máscaras, mesmo quando um está contaminado, o risco de contaminação cai para 1,5%. Olha que maravilha! Por uma técnica simples, países pobres vêm adotando, sem muitos recursos, mas o uso de máscaras, essa ação das costureiras ajudando, isso ajuda de forma substancial a contenção da progressão dessa epidemia no nosso município. E o município de Praia Grande, ele tem uma característica muito especial. Eu acho que isso toca o coração de cada um que estiver ouvindo isso, e eu tenho certeza que é verdade, e vocês vão dizer se eu estou errado ou não. É um município razoavelmente novo. E todos nós, com a idade que nós temos, nós participamos da formação desse município. Então, nós temos orgulho desse município. Eu me lembro que, quando eu era criança, vinha para cá e era uma cidade deserta, com matagal, e hoje é uma cidade bonita, um município que causa muito orgulho para quem mora aqui, para quem trabalha aqui. Então, cada um de nós ajudou a construir um tijolo desse município. Está na hora da gente, com ação individual, da gente conseguir atuar e tornar a nossa vida aqui novamente bacana. Então, a gente deve contar com cada um de nós. Da mesma forma que o senhor se emociona, eu também me emociono quando falo de Praia Grande. Eduardo, você falou um tema importante aí, porque às vezes você escuta algumas pessoas comentar nas redes sociais, isso é porque falta, tem sempre falta profissional, eles não querem contratar profissional, e você acha que se a gente tivesse um estouro da boiada, no sentido de ter muita gente para tomar café, nós teríamos recursos humanos no Brasil para atender esta demanda que aconteceria? Eu não vou nem dizer Praia Grande, todo o Brasil teria condições? Prefeito, nem no Brasil, nem no Brasil e nem em lugar nenhum. O senhor viu que os Estados Unidos contrataram emergencialmente médicos, porque os recursos humanos dos Estados Unidos eram insuficientes. Não é possível. O processo epidêmico, ele trabalha numa multiplicação que a gente chama de exponencial. É diferente de uma conta comum. A gente dá o nome disso de R0. Então, vamos traduzir esse nome técnico R0. O que é o R0 que a gente ouve na televisão? R0 é a capacidade de cada indivíduo contaminado contaminar os demais. E no coronavírus, ele gira em torno de 2,7 a 3. Quer dizer que cada indivíduo contaminado pode contaminar mais 3. E cada um desses 3 que contamina. Então, uma rede parece uma teia de aranha de contaminação. Em 2 dias, o processo se torna praticamente incontrolável. Por isso que cada dia que a gente perde com discussões banais, com será que pode isso, será que pode aquilo, será que esse está certo, será que esse está errado, a gente perde o foco. E esse foco a gente não pode perder. Se eu precisar vir aqui várias vezes para explicar isso, inúmeras vezes, eu vou voltar a explicar para o senhor e para quem precisar. Esse processo de entendimento, ele é muito mais empático, ele é muito mais importante para a população adere muito mais ao ser humano quando ela compreende o que está fazendo.
Eduardo, você faz parte do comitê técnico que foi instalado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse comitê e dos protocolos que o comitê tem discutido. O comitê, prefeito, foi uma ideia genial que o senhor teve em montar um grupo de profissionais, né, um grupo multidisciplinar que pudesse receber, discutir, debater, arquitetar planos de enfrentar essa pandemia. Logo quando esse comitê foi formado, a gente notou que Praia Grande, o município, ele sai na frente por uma coisa muito importante, uma ferramenta que foi construída há muito tempo. O sistema de saúde, em saúde básica, em saúde da família, ele é muito bem estruturado. Então, há dados contabilizados nesse sistema que permitem o que eu chamo de, popularmente, de caça ao vírus. Então, com esses dados, nós conhecemos quem é o hipertenso, quem é o diabético, quem é o obeso, quem é o idoso. Então, esses grupos considerados grupos mais suscetíveis ao coronavírus, eles podem ser muito melhor monitorados, porque o sistema básico de saúde de Praia Grande é bem estruturado. A doutora Doriana, a Secretaria de Saúde, me mostrou, eu fiquei muito entusiasmado quando ela me mostrou os casos, quando eles estavam sendo monitorados por telefone. O senhor veja que interessante isso. Os casos monitorados, esses pacientes conseguem ser isolados, tratados, acompanhados, e mais, os contactantes desses pacientes. Então, esse sistema inicial de caça ao vírus, esse tratamento precoce, essa recepção ao vírus, não deixar o vírus nos procurar, mas nós procurarmos o vírus, faz toda a diferença. E os nossos números são bastante animadores, né, em relação à região. Eu tenho aqui algumas perguntas, essa foi uma que eu te perguntei, acho que deve ser da classe médica. Tem uma aqui que ela fala que por que manda suspeitos para casa? Tem um protocolo, né, doutor? Tem um protocolo que foi estabelecido dentro da rede para que o médico identifique se o paciente, que tipo de paciente é esse. O que o senhor tem para dizer? A maioria dos pacientes, graças a Deus, a maioria dos pacientes com coronavírus, eles terão um curso, uma história natural positiva. Ou seja, a maioria evolui bem. Uma pequena maioria precisa de internação hospitalar. E desses indivíduos com internação hospitalar, alguns pacientes, uma parcela menor ainda, evolui de formas mais graves. E evolui para um desfecho até fatal. Então, eu tive conversando com o senhor e identifiquei duas janelas de oportunidade que nós temos no tratamento do vírus. O primeiro deles é essa caça ativa. É esse paciente ainda na comunidade. Esse paciente com os fatores de risco. Então, esse paciente vai ser testado. Depois a gente pode falar um pouco sobre testes, né? Porque a gente fala em teste e parece que teste existe só um. O teste chamado PCR, também chamado RT-PCR, RT por quê? Real time, tempo real. Então, esse teste de PCR, ele verifica fragmentos do vírus. Ele serve para aquele indivíduo que está contaminado. Então, se a gente lembrar lá das fases que eu falei no começo, da fase viral inicial de replicação viral, que ela dura do primeiro até possivelmente o 10º dia no máximo, o intervalo de segurança maior de você pegar um PCR positivo, um teste de PCR positivo, é entre o 3º e o 7º dia. A gente teria uma positividade maior. Tá? Agora, existem testes sorológicos, são aqueles testes de sangue. Né? Os testes de sangue, eles não querem mais saber do vírus. Eles querem saber se o indivíduo ele já produziu anticorpos. Se ele já é um indivíduo com capacidade de deter novamente esse inimigo. Anticorpos, a gente tem que entender para o que é um anticorpo. Quando nossas mamães nos levaram no posto de saúde para nos vacinarmos, ela nos levou com uma boa intenção. Ela queria produzir naquele dia um anticorpo. Contra o sarampo, contra a poliomielite, enfim. Quando nós éramos adolescentes, nós tínhamos todos os anticorpos presentes. Então, nós tínhamos o sistema imunológico bem formado, capaz de nos tornar adultos hoje. Então, formar anticorpos
a gente tem que ter, no coronavírus, a gente tem que ter o contato com o coronavírus para que o organismo consiga processar anticorpos, soldados que consiga combatê-los. E esses testes sorológicos, eles se positivam um pouco mais tardiamente. Dependendo da fase, há porcentagens que dizem quantos por cento nesse dia está positivo. Então, eles costumam positivar os anticorpos mais a partir do 14º dia. E, finalmente, tem os testes rápidos. Os testes rápidos, eles são importantíssimos. Para quê? Para que a gente faça um estudo soroepidemiológico. Para que o poder público, para que o sistema de saúde consiga tomar as decisões. Há um ensaio clínico, há um estudo, prefeito, muito interessante, que contempla todos os municípios da região, e Praia Grande faz parte. Ontem eu estive conversando com o Dr. Marcos Caseiro, que é o indivíduo que criou o estudo. Ele tem um grupo muito bacana, um grupo muito estudioso, e ontem eu tive uma reunião virtual com eles, e eu estava conhecendo alguns dados mais minuciosos do que aqueles que haviam sido publicados já. Interessante notar, e é por isso que a gente tem que dar razão ao isolamento social e às condutas que o senhor vem tomando, e não só o senhor, mas diversos gestores. O que esse estudo revelou? Apenas uma pequena parcela da população foi exposta ao vírus. Ou seja, uma pequena parcela da população tem anticorpos, tem soldados de defesa. Ou seja, se com uma pequena parcela de população já aconteceu praticamente, o sistema de saúde trabalha quase no seu limite, quem dirá se todo mundo procurar esse sistema de saúde no mesmo tempo? Compreendem a dificuldade de abrir o sistema, de abrir a economia de uma forma não racional no momento? Porque há uma pequena parcela de indivíduos que apresentam anticorpos. Se há uma pequena parcela, se abrir, todo mundo vai ficar exposto, inclusive os que não têm anticorpos. E esses indivíduos adoecerão e procurarão ao mesmo tempo o sistema de saúde. É novamente a história do cafezinho e do bolo. Vai ter muita gente que não vai comer a fatia desse bolo. Não por má vontade, mas porque não vai existir mesmo. Falando nisso aí, a gente tem aquela questão aquele paciente mais grave, menos grave, essa carga viral. Poder explicar um pouquinho da carga viral e como é que ela funciona nesse processo da doença? Vamos. Boa pergunta também, prefeito. Por que os profissionais de saúde adoecem de forma mais fácil? Porque eles ficam expostos a uma carga viral muito pesada. Carga viral é quantidade de inimigos, quantidade de bandidos que vão entrar na sua residência, né? Então, se a gente tiver um inimigo só, por exemplo, vamos dar um exemplo, a gente compra uma lata de tomate no supermercado, o rapaz entrega a lata de tomate na nossa casa e a gente lava a lata de tomate antes de guardar no armário. Agora, um profissional de saúde, ele está lá exposto diariamente, ele intuba o paciente. Naquele processo de intubação do paciente, muitas gotículas de saliva do paciente esbarram nos olhos do médico. Mesmo que ele use máscaras, mesmo que ele use protetores faciais, ainda assim a carga viral é extrema, é muito maior. Então, se a gente tiver que lidar contra um inimigo que está lá na lata de tomate, o senhor comprou uma lata de tomate e tinha lá, de repente, alguém colocou a mão e a mão estava contaminada. Mas a quantidade de vírus que existe ali, a carga viral que existe ali, é muito menor do que ocorre em hospitais. O senhor sabe, há um estudo, eu tomei conhecimento desse estudo ontem, em Nova York, nos Estados Unidos. Beirando os hospitais, na região próxima, na calçada próxima do hospital, há ali uma concentração maior de vírus, demonstrando que a carga viral nesses ambientes é muito maior. Então, as infecções mais graves, é claro que ainda não existem estudos que comprovem. Quando existir, eu prometo que eu volto para contar. Mas não existem estudos que comprovem da carga viral. Mas é praticamente um raciocínio lógico. Quanto mais inimigos, maior a chance de desenvolver formas graves. Porque se o senhor tem apenas contato com poucos vírus, unidades de vírus, talvez o seu sistema imunológico consiga combatê-los. O senhor não desenvolva formas graves. Agora, quando a carga viral, vamos comparar com um arrastão.
lata de tomate com uma pequena parcela de vírus é um batedor de carteira, um só. Agora, a carga viral do hospital é um arrastão na praia. É aquele bando de pessoas assaltando outras pessoas. É mais ou menos isso, prefeito. A carga viral, quero voltar a esse assunto, porque ela vai fazer parte até de uma abertura econômica, né? Como o médico, a enfermeira que está lá, está com o paciente já numa situação muito pior, né? E automaticamente recebe um reflexo da carga viral. Mas eu vi um estudo na Itália de que no 7º dia você está com 678 mil pontos, não sei, eu vou chamar de ponto aqui, que eu não sei o nome adequado, como se tivesse micro-organismos dentro do seu corpo, que é onde você está no pico da presença dele. Você pode ter uma carga, sofrer a influência de uma carga viral, mesmo não estando no hospital. Caminhando numa rua, sem máscara, ambas as partes. Se o cara tossir, ele tiver nesse período intermediário da doença, ele pode contaminar você com uma intensidade maior, não, doutor? Ou em outras atividades. Com certeza absoluta. Por isso, daquela recomendação, né? Muitas vezes a gente fala, e assim, dá vontade, eu sou ser humano também, dá vontade da gente sair, dar uma caminhada na orla da praia, é uma beleza a praia, dá uma vontade imensa. Mas imagine se todo mundo tivesse essa ideia ao mesmo tempo, mesmo sendo um ambiente aberto. Quando a gente pratica esporte, a nossa respiração ela fica mais ofegante, nós respiramos de forma mais forte, nós emitimos mais partículas durante a respiração. Então, durante a prática de exercício físico, essa transmissão, essa capacidade de transmitir o vírus, ela aumenta ainda mais. Imagine se fizermos isso, caminharmos na praia sem a máscara. Então, a partir de hoje, isso tem que ser não apenas uma ordem, né? uma medida coercitiva, mas fundamentalmente uma medida E agora? Já voltou? Já vai voltar. Mas vai pegar do zero ou vai ter que recomeçar? Não. O senhor está no ar. Ele já vai voltar já, ele caiu a comunicação lá. Mas a gente espero que vocês estejam gostando. É importante para esclarecer, é a palavra de um profissional que entende, né? Tem uma formação, né? Ele é reumatologista, é uma área importante nessa área da contaminação viral. Eu acho que um profissional dedicado, pesquisador, né? Ele se preocupa, exerce a sua profissão com responsabilidade, cumprindo o papel de cada vez mais descobrir problemas. Hoje eu falava até com alguém, falava, mas todo dia tem uma ideia, vai para frente, vai para trás sobre um determinado remédio, determinada situação. Pô, a medicina não acerta, assim, mas a medicina é ciência, ela não é uma coisa exata, né? A realidade é que em algumas situações leva-se anos para se achar uma solução para um problema de saúde. A gente precisa e a gente depende dessas pessoas, não só do médico, mas de grandes pesquisadores de outras áreas, de outras profissões, para avançar, né? Quantos estão envolvidos na busca de saber qual é o melhor remédio? Quantos estão envolvidos hoje na busca de saber qual é a vacina que vai efetivamente dar uma luz para esse mundo todo, né? Para essa sociedade. Então, assim, a gente tem uma necessidade de ter pacificação e dar oportunidade para o mundo científico discutir com serenidade, sem impor regras para eles, sem impor regras no sentido de obrigá-los a fazer certas coisas que eticamente eles não fariam, porque esse é o compromisso que eles têm com a saúde e com a vida das pessoas. Por isso que esse debate tosco não devia estar acontecendo a nível nacional. E nós vamos falar um pouco, tem uma pergunta aqui sobre isso, e eu acho que a gente devia deixar eles trabalharem num ataque, né, no dia a dia que eles têm que fazer de profissão. E tem também, tá aí, doutor? Acho que eu estava tentando... Prefeito, desculpa, caiu a conexão. Mas pode tocar, de onde você parou. Você quer que eu pergunte alguma coisa mais? A gente tem uma pergunta engraçando aqui. Vamos lá, pode perguntar.
nós estamos falando da carga viral. Eu acho que para mostrar que não fique pensando que é só o profissional de saúde que pode ter uma carga viral e ter um comprometimento maior da sua doença. Que em qualquer lugar você está sujeito a uma carga viral, porque depende do tamanho da exposição que você tiver. Então, é lógico que você, quando faz todo esse trabalho de higienização, de alimentação, de tudo, alguém sempre pergunta assim, nossa, mas eu tomei todos os cuidados e peguei. Mas ele pegou, e pegou leve, né? Pegou leve. Exatamente. Pegou leve. E é bom que ele tenha pego, porque pegou leve e ele talvez possa estar imunizado fazendo aquele exame, né, de sangue que vai determinar se ele está mesmo sem mais nada, né, doutor? Se tem aí talvez algum componente que tornou ele imune depois, que ainda não tem prova ainda. Mas eu queria falar da famosa cloroquina. Tem uma pessoa perguntando qual a sua posição quanto ao uso da cloroquina. Eu vou dizer assim, eu não tenho uma convicção, não sou médico, não vou prescrever, e se eu estivesse fazendo isso, seria até crime. Eu não posso prescrever remédio, não essa é a minha função. Eu tenho que suprir meios para o setor de saúde, entender a dificuldade deles, entender a ciência, ouvir a ciência e determinar situações. Por isso que foi criado um comitê técnico, até para que oriente os médicos sobre a possibilidade de existência de remédios e a experiência de alguns remédios e como o tamanho da dosagem disso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a cloroquina, o efeito dela e de outros remédios. Jorge, a medicina, prefeito, quando eu me formei médico há 25 anos, a medicina não era assim. Hoje a medicina ela trabalha muito com evidências, a chamada medicina baseada em evidências. As evidências trabalham com estudos que têm desenhos muito estratégicos, desenhos muito bem definidos. Para que existem esses estudos? Para que a resposta seja absolutamente convicta. Quando aquele estudo disser, olha, esse remédio X, ele faz bem, esse remédio X, ele faz bem porque ele foi amplamente estudado, por estudos chamados randomizados e controlados. Então, esses estudos controlados e randomizados produzem evidências fortíssimas a respeito de determinado remédio. Na cloroquina, até pelo tempo da pandemia, ainda não foi possível, não é possível, em tão pouco tempo, a gente produzir estudos com evidências tão fortes, tão robustas. Entretanto, a cloroquina é uma medicação que a medicina já conhece há muitos anos. A reumatologia, que é a especialidade que eu trabalho, talvez seja a especialidade que mais trabalhe com cloroquina há muitos anos, há mais de 50 anos. Então, cloroquina não é uma novidade, é uma medicação amplamente conhecida, seus níveis de segurança, seus efeitos colaterais, as suas indicações. Falam, mas já que conhecem tanto sobre o remédio, por que não é usado no Covid? Porque não existia Covid. Então, não existem estudos que cruzem a cloroquina com o Covid, porque não existia o Covid. A gente sabe que a cloroquina é muito boa para lúpus, para artrite reumatoide, para outras doenças reumatológicas, para outras doenças autoimunes. Infelizmente, para o Covid, os estudos ainda não têm tanta consistência. Mas olha só, se a gente for estudar a cloroquina laboratorialmente, a gente vai perceber que ela tem duas funções farmacológicas. Ela inibe, pessoal, uma situação chamada endocitose viral. Então, ela dificulta a entrada do vírus na célula do ser humano. Isso em testes laboratoriais. Não estou falando em ser humano. E ela também tem uma segunda função. Vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Desculpe. Temos uma segunda função. Ela altera o pH, ela altera o cenário onde esse vírus está vivendo. Então, essa alteração do pH numa estrutura, numa organela, num órgãozinho que tem dentro da célula chamado lisossomo, esse aumento do pH faz com que o vírus não sobreviva. Então, essa é a função, em tese, hipotética da cloroquina no coronavírus. Se a gente pensar que na fase 1 é a fase de replicação viral, é a fase onde tem muito vírus, né?
a gente deveria, em tese, usá-la em fases iniciais. Hoje saiu uma recomendação do Ministério da Saúde. O senhor ministro da Saúde produziu um ofício, um documento, que coloca ali, elenca a cloroquina em diversas situações. E recomendou o seguinte: a cloroquina ela deve ser usada segundo a experiência do médico. Se o médico entender que há um risco-benefício considerável, se há um benefício maior que o risco, se esse indivíduo foi submetido a exames preliminares para conhecer se essa cloroquina não vai produzir efeitos indesejáveis, se ele foi submetido a um teste de eletrocardiograma, porque o grande problema da cloroquina é essa alteração do eletrocardiograma, produzindo arritmias, aí sim, segundo a convicção pessoal do médico, ele estaria autorizado a usar o medicamento. Tá? Então, se for pensar em cloroquina, a gente tem que entender que a cloroquina não é um medicamento mágico, prefeito e pessoal. Não existe um medicamento capaz de matar o coronavírus. Isso não existe. Ainda não existe. Qualquer coisa que a gente ouvir, até meia hora atrás que eu estava estudando, eu prometo para vocês que não existe nenhum remédio capaz de fazer isso. Se sair, eu volto para conversar. Agora, existem outros remédios em outras fases da doença que são capazes também de tentar evitar, que eu chamo de janela de oportunidade 2. Lembra que eu falei da 1? A 1 é o sistema de saúde básico da Praia Grande. É onde a gente vai caçar o vírus, a gente vai lá com os testes e encontrar um indivíduo que está positivo. E vai isolar esse indivíduo, e vai tratar esse indivíduo. E a segunda fase é aquele indivíduo que não conseguiu ser encontrado na caçada. Então, ele teve uma doença mais grave e está internado. Então, o indivíduo, os pacientes com coronavírus, prefeito, o grande risco desse paciente é a evolução para o ventilador mecânico, para o respirador que a gente ouve falar. Então, esse respirador, por mais que boa vontade do poder público, do senhor, de qualquer outro gestor, de qualquer presidente da República, não há respirador para todo mundo em processo pandêmico, não existe. Nem se as fábricas produzissem respirador 24 horas por dia, não seriam capazes de produzir produtos suficientes. Tampouco existiriam médicos capazes de lidar com esses respiradores, que são objetos difíceis. Não é simplesmente um ventilador que a gente liga na tomada e vamos resolver. É um processo extremamente complexo. É um produto difícil de manuseio. Então, o médico que trabalha com respirador, ele tem que ter uma formação para isso. Ele tem que ter feito um treinamento para isso. Então, existem outros remédios capazes de lidar com essa janela de oportunidade 2. Se a gente entender que a segunda fase ela está embasada num processo inflamatório muito grande, a gente sabe que os corticoides são belíssimos anti-inflamatórios. Evidentemente, eles não devem ser usados lá na fase 1, onde o vírus está presente, porque ele ajudaria esse vírus a replicar, a se multiplicar. Se for pensar em usar, segundo a experiência e a condição clínica individual de cada paciente, tentar usar em fases onde não existam mais vírus. E mesmo assim, isso carece de estudos que comprovem. Há estudos que ainda não têm uma relevância acadêmica tão grande. Prefeito, eu leio esses estudos o dia inteiro. Me chega no meu WhatsApp, no meu computador, diariamente, inúmeros estudos. Só para o senhor ter uma ideia da cloroquina, existem atualmente 1.600 exames em andamento. Estudos, 1.600 estudos. E a gente pode falar assim, bom, mas e se, porventura, hipoteticamente, a cloroquina funcionar? Se aparecer aí um estudo que comprove a boa função da cloroquina. Será que usar antes a cloroquina permitiria um melhor desfecho dessa doença? Entendem o que eu estou falando? Imagine, será que se eu saísse aí e começasse a tomar esse remédio, será que existiria algum benefício? Não existe nenhum estudo que comprove isso. Daí o perigo da gente comprar esse remédio sem orientação. Então, você queria dizer o seguinte, a cloroquina não é um remédio
que solucionará tudo, mas ele pode e deve ser usado desde que haja uma orientação do médico adequada, o médico consiga. Então, essa é uma ideia do senhor, que eu poderia resumir, e que ele é a melhor fase para aplicar a cloroquina de forma com o paciente controlado seria nos primeiros 10 dias, então. Então, prefeito, a nossa percepção no comitê é que nós tenhamos uma segurança melhor desse paciente. Por quê? No momento de atendimento emergencial, muitas vezes isso é feito de uma forma mais rápida. Então, haveria um risco maior da gente... É claro que isso vai passar novamente por uma discussão do comitê, mas haveria um risco maior da gente sair prescrevendo isso para todo mundo. Até porque não existem estudos. Se amanhã sair um estudo dizendo da segurança e da eficácia da cloroquina, o senhor tenha certeza que ele será lido por todos nós do comitê e será incluso no protocolo de recomendações de atendimento. É claro que essas recomendações servem para orientação, para dar norte. Quem define é o médico que está na ponta, é o indivíduo que está com o paciente na mão. Como a gente está bem adiantado nessa live aqui, tem um tempo, e a gente já, daqui a pouco... Tem uma outra coisa que nos preocupa, né? Porque eu não sou contra a cloroquina, não sou contra nenhum remédio. Claro, isso para mim, eu acho que a gente tem que achar os remédios ou o remédio que resolva o nosso problema, para evitar, enquanto a gente não ter problemas seríssimos de estruturais e morrer gente por falta de atendimento. O que me preocupa só é que quando você faz apologia do remédio, não orientado por um profissional, sai gente comprando remédio e começa a tomar o remédio antes da doença chegar. Como é que o senhor vê isso? É uma boa pergunta. A Sociedade Brasileira de Reumatologia começou um estudo com 5.000 pacientes. Então, foi uma fase, primeiro, de agrupamento desses pacientes que já tomam cloroquina há muito tempo por uma outra doença, por outras doenças reumáticas crônicas. A gente ainda não tem a resposta. Mas esse estudo vai dar uma resposta muito importante. Será que o indivíduo que já é usuário de cloroquina, ele tem um desfecho melhor? Ele vai ler um livro melhor do coronavírus? A gente ainda não sabe. Assim que eu tiver o resultado, eu prometo que conto para o senhor. Mas aí, a partir do momento que não seja um paciente que toma cloroquina, é um cidadão comum como eu, que alopadamente falou assim, cloroquina, eu vou tomar cloroquina todo dia, que é para mim não ficar doente. Não deve, prefeito. Não deve. Isso não é uma medida correta. Eu vou explicar o porquê. Além de não existirem evidências científicas que comprovem o benefício, qual é o risco prático do problema? A cloroquina, ela altera o batimento cardíaco em alguns pacientes. Então, imagine a gente tomar uma cloroquina e dormir. E eu ser um candidato a desenvolver uma arritmia cardíaca. Eu vou morrer dormindo e ninguém vai perceber. Então, essas coisas não devem ser incentivadas. Se existirem evidências de segurança clínica do remédio e de benefício do remédio, eu tenho certeza que não só eu, mas todos os médicos prescreverão. Mas esse estudo ainda não existe. Aí só entrou exatamente onde, quando o leigo, quando ele escuta desde o início, parece que desde o início desde o início da pandemia e não desde o início da identificação da doença, que é o que se fala, tomar cloroquina a partir de que você testou positivo e ainda para que você não chegue no quadro mais agravado, mas que ela não funciona sozinha, tem que funcionar com outro remédio junto. Olha, eu vou dizer para o senhor a minha percepção pessoal. Em face da cloroquina. De todos os artistas que trabalham nesse cenário coronavírus, talvez a cloroquina seja a menos importante. Existem outras medicações que a gente usa em fases mais avançadas, segundo orientação, segundo indicação clínica, que eu acredito serem muito mais eficazes do que a cloroquina. Posso estar errado, e se tiver, eu digo que o estudo me contradisse. Mas eu digo, atualmente não existem evidências. Existem outros remédios, por exemplo, na fase de trombose, que eu falei para o senhor. Se a gente usar um anticoagulante nessa fase, a eficácia do anticoagulante será muito maior do que a cloroquina. Mas não é para tomar, gente. Não é para tomar, não é para tomar.
Não é para tomar nada. Nada. É para nada. Nenhum remédio é para tomar sem orientação médica. Até porque a gente está passando também por uma fase de dengue, de outras doenças que podem piorar com esses remédios. Então, qualquer dúvida é procurar um serviço de saúde, ou ligar para o seu médico, enfim. Não tomar remédios, não usar automedicação. Eu estava olhando aqui as perguntas, foi escutando o Soco falar e eu estava vendo as perguntas aqui que tem centenas, mas a gente não vai poder responder todas. Essa live não vai durar 2, 3 horas, não dá, né? Mas você vai voltar outra hora, Eduardo? Vou chamar de Eduardo, hein, doutor? Prefeito, por favor, eu já pedi para o senhor parar de me chamar de doutor. Tá bom. Eu acho que a gente vai voltar com novidade ali na frente, cada vez mais vai avançar. Você tem contribuído bastante na rede para estabelecer um protocolo, orientar, por trabalhar muitos anos com certas medicações que hoje estão na pauta nacional e internacional. É lógico que é importante a sua colaboração para o mundo médico, mas com o senso da responsabilidade. E olha, eu fico feliz porque as suas palavras, tem uma médica renomada aí da área também do câncer, que eu tinha uma visão dela diferenciada, não por bem, mas eu achava que ela tinha um jeito de pensar. A gente às vezes destrói a imagem de uma pessoa, a imprensa destrói. Eu ouvi hoje, a minha mulher me colocou para escutar 3 conversas dela, e eu, de momento, falei assim, é o que o doutor Eduardo tem falado. Então, e é uma pessoa de conhecimento internacional também, entendeu? Então, aquela médica japonesa que está aí sempre nas notícias. E eu fiquei feliz de ver que a sua posição ponderada, e eu achava que ela não tinha uma posição ponderada, mas quando ela veio falar da cloroquina, ela foi no seu caminho. Né? Ela foi falar aquilo que você falou aqui agora. Isso é importante. Quer dizer, ela não se permitiu rotular de que ela vai agir de forma política e sim de forma científica, com a cautela do mundo médico, efetivamente. Então, eu fico feliz, e isso é importante para a rede, porque para nós é uma das luzes que podem ajudar aquele que está no fronte da batalha e que não tem tempo para pesquisar, se aprofundar e talvez não conviveu com certo tipo de medicações e com as doenças com mais intensidade. Então, para mim é uma felicidade estar aqui fazendo essa live, com essa entrevista com o senhor, agradecer a sua presença nessa live e convidá-lo para uma próxima oportunidade de a gente falar sobre outro tema, de outra doença que o senhor quiser falar. É importante sempre estar falando, as doenças vão continuar, tem outras situações que precisam ser enfrentadas, não é só o Covid-19, a gente vai ter muitas sequelas estruturais em decorrência de que a gente parou as pessoas. Eu falava ontem era com você que eu estava até mostrando um gráfico, né? Do número de mortes que ocorreram nos últimos meses, pessoas que deixam de ir no pronto-socorro, deixam de ir para a unidade com medo de se contaminar e no fim morrem com infarto, morrem por outras doenças. Então, essa também é a consequência do medo dessa doença. E a gente precisa ter respeito por ela, não medo. Entender Exatamente, ela. perfeito. O senhor falou certo. É respeito. E se a gente tiver conhecimento sobre a doença, as nossas ações, elas sairão automaticamente. Nós faremos o correto de forma automática. Eu quero agradecer ao senhor pela oportunidade de estar aqui, dizer que eu estou inteira à disposição dos munícipes de Praia Grande. Eu tenho um carinho muito especial pela cidade, tenho muitos amigos aqui, admiro muito o seu trabalho, admiro muito o trabalho do Dr. Kleber na Secretaria de Saúde e todos os meus colegas. Eu agradeço muito, conto com vocês, nós vamos vencer essa batalha juntos. Obrigado, boa noite. Obrigado. E aí, gente, eu acho que avançamos na hora, eu vou tentar terminar rapidamente, mas tinha um negócio importante para falar com vocês, que cento e tantas pessoas ligaram, e eu ainda hoje, falando no nosso Face, falando nas nossas redes sociais, Instagram, sobre o feriadão aí que antecipou todos os feriados a nível de estado, e dentro da capital pegaram os feriados lá da frente, trouxeram e criaram aí um lockdown, né, de alguns dias. Isso,
automaticamente criou uma polêmica, né? Se nós íamos decretar feriado aqui, o que nós íamos fazer com os turistas que iriam descer? E eu digo sempre que eu respeito muito eles, né? E que a gente, às vezes, algumas pessoas passam até por hipocrisia, né? São as primeiras a reclamar, mas as primeiras a pegar o carro no fim de semana, ir para Lindóia, para Serra Negra, ir pro litoral, né? Fica na casa do litoral, né? E depois fica postando coisa. Eu estou falando porque eu conheço. Entendeu? A rede social, ela entrega as pessoas, né? Então não adianta fazer um churrasquinho lá no interior e depois vir no dia seguinte e malhar em cima do cara que quer possivelmente vir para cá. E aí cria-se uma celeuma. Eu, na posição de prefeito regionalmente, eu disse que a gente tem que ser muito cauteloso, né? Eu acho que a vida já me mostrou muitas coisas, né? E é o caso da cloroquina aí. Eu nunca tive uma posição radical contra, não. Eu acho que qualquer remédio é bem-vindo. Se a cloroquina ajuda a outro remédio produzir o efeito do remédio, potencializar ele, é fantástico, né? Ele não cura, mas ele ajuda o outro a curar, né? Eu diria o seguinte, que a gente precisa parar de criar celeumas enormes em volta de uma coisa que você não está enxergando, não tem informações. E eu disse na reunião de prefeitos, já anteriormente, nessa última eu não estava presente, e tomaram a deliberação de fazer esse AUE. Mas eu vou dar alguns números importantes. A cidade da Baixada Santista, as 9 cidades, lá de Bertioga até Peruíbe, tem 250 mil habitantes. Tem 250 mil habitantes. Então, esses 250 mil imóveis de veraneio, quer dizer, 250 mil famílias têm casa de veraneio na Baixada, desde Bertioga a Peruíbe. Dessas, 130 mil ficam em Praia Grande, 20 mil em Santos, 18 mil em São Vicente. E aí a segunda cidade maior, em termos de número de imóveis, é Itanhaém, depois é Peruíbe, aí vem, antes é Guarujá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. E aí, se a gente for perceber uma situação, que a gente tem se nós temos 50% do número de imóveis, e Santos só tem praticamente quase que 7%, nem isso, 6% do número de imóveis, ele não vai ter uma catástrofe lá dentro. Então, assim, a gente sabe muito bem que essas pessoas também estão... Se a gente vai levar em consideração que essas 250 mil famílias, uma grande parte está com medo e mora bem no extremo do interior, 435 cidades têm apartamento nessa cidade. São donos desses 130 mil apartamentos. Então, elas estão no extremo do interior e automaticamente não seriam atingidas por esse feriadão antecipado. Depois, é lógico que se elas estão no interior, estão em lugares onde não há contaminação, por que ir para um lugar onde há possibilidade de ter contaminação? Essa é a realidade que a gente acha que todo mundo não analisa, que sai de ser um aloprado botando a mala no carro e vou para algum lugar porque tem um feriadão. E isso é uma das componentes, e outros componentes mais. Então, assim, com a cautela de quem não quer criar trauma nas estradas, não quer evitar que o enfermeiro, a médica, os profissionais de segurança, todos aqueles que são do serviço essencial, que tem que estar trabalhando, não fiquem numa fila interminável de carro para ser triado de uma forma de que alguém quer fazer política só. E eu quero fazer enfrentamento do Covid com responsabilidade, com critérios. Tá? No começo a gente começou a monitorar os condomínios, pedindo aos seus síndicos que orientassem as pessoas a voltarem para fazer isolamento, porque naquele primeiro momento era uma situação que poderia se agravar. Mas a gente vem monitorando a estrada, entendeu? A gente tem uma equipe da cidade de Praia Grande preparada para fazer bloqueios de orientação sanitário. O que é isso? Com respeito àquele que nos ajuda e desenvolve a nossa economia. Esse bloqueio é feito na Ayrton Senna, esse bloqueio é feito ao longo das entradas da Padre Madeira da Nóbrega. E este bloqueio, geralmente, para aqueles carros que estão com a chapa externa, manda passar os outros, e aqueles carros que são de fora, conversa com a pessoa. Se essa pessoa está vindo trabalhar, já libera, vai embora. Se ela está vindo para ir para o seu apartamento,
orienta ela se ela não poderia voltar novamente para sua cidade de origem e tal. Olha, gente, tem sido, de cada 100, 4 ou 5 está vindo para o apartamento. E desses aí, 20% acaba retornando, entendendo a situação. É um volume muito pequeno, mas importante que a gente faça esse controle. E eu queria dizer que nós temos aí, para mostrar para vocês, algumas situações. Eu queria ver, olha, eu pedi agora há pouco, às 5 horas da tarde, o relatório do sistema Anchieta Imigrantes. Esses dados que estão na tela aí, gente, são os dados de subida e descida, desde o dia, do dia 20 à meia-noite, até agora ele marca dia 25, na verdade que eles vão contabilizar até o dia 25. Desceram 20 mil carros e subiram 18 mil. Por conseguinte, ficaram 1.666 carros na Baixada. Passaram pelo sistema de imigrantes, lá no pedágio, nos 2 pedágios, esse volume de carro, nesse horário. E ficaram 1.600 nos 9 cidades. Se na pior das hipóteses, né, nós temos aqui 40% do número de apartamentos, ficaram aí 600 carros. Né? Desses 600 carros, nós não estamos falando que são de turistas. Pode ser o pessoal que subiu e desceu, né? Então é o seguinte, controlando isso, eu tenho um outro gráfico aqui, que depois eu podia até projetar para vocês entenderem um pouco, mas ele mostra a entrada da Ayrton Senna nossa e a quantidade de volume de carros que entra e sai. E nós, da mesma maneira, quando eles subiram, passaram por lá, eles passaram pelo nosso sistema de OCR aqui embaixo. Então a gente consegue contabilizar a passagem deles e consigo identificar. E exatamente nesta região da cidade de Praia Grande, saíram e entraram, e a conta foi de 3 mil carros negativo. Saíram mais do que entraram. Quer dizer, passaram pelo sistema Ayrton Senna. Então assim, a gente tem aí um controle para não dizer, olha, não vai descer 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, né? Este controle total, zero, não existe, mas a gente tem. Se a gente sentir que existe uma perda de controle nesse processo de gente vindo muito para cá, e a gente consegue identificar pelos relatórios de circulação de veículos, é lógico que nós vamos agir com rispidez, com determinação. O que nós queremos evitar é o que eu quero mostrar ali na frente para vocês, algumas fotos. Olha a situação que ficou a estrada, isso não é Praia Grande. Isso aí é a entrada de Santos. O que a gente quer evitar, o caos. Porque ali está o cara que mora, o cara que precisa trabalhar, que vai prestar serviço lá, o médico, o profissional. Está todo mundo no mesmo balaio, né? Então, congestionou, não há capacidade de você gerenciar um fechamento. Então, fazer fechamento não é fácil. Não é uma coisa que você vai lá alopradamente e fecha. Então, assim, a gente tem que trabalhar no convencimento. Aquilo que o doutor Eduardo nós conversamos. Nós não podemos ter medo dele. E isto que nós estamos vendo é medo. Nós temos que ter respeito por essa doença, atacá-las de forma inteligente que a sociedade nos permite. E eu quero mostrar também o quanto é verdade. Esta é a praia que eu mandei filmar hoje. Agora, era 5 horas da tarde. Olha só, o calçadão livre, a praia vazia. Entendeu? Olha só. Onde está aquele aglomerado de gente? Porque se amanhã aparecer alguém, eu serei o primeiro a tomar medidas drásticas. Agora, tem uma coisa que precisa fazer uma reflexão. Você iria para um apartamento, se não morasse na praia, para um apartamento de veraneio de praia, que lá na cidade não tinha um bar aberto, um restaurante, não tinha um quiosque aberto, não tinha não podia entrar na areia da praia, só podia andar no calçadão e não podia entrar no mar. Qual é o atrativo que você tem mais agora? Acabou. Na verdade, quando você proibiu isso tudo, você evitou que as pessoas se sentissem atraídas a vir para cá.
Porque se eu não posso fazer nada aqui, então eu vou ficar na minha casa lá, porque lá eu tenho a internet um pouco melhor, porque aqui a internet não é aquela que eu posso na minha casa, porque eu tenho mais velocidade. Eu tenho outras coisas que às vezes o apartamento daqui é menor que a sua casa, lógico, né? Se você é apartamento de veraneio. Então assim, gente, se a gente controlar isso. Então, de vez em quando, outro dia eu falei para um grupo de surfistas, quando a gente liberou das 5 às 8. Eu falei assim, olha, se começar a liberar durante o dia, essas pessoas, as outras vão se sentir incentivadas a ir para a areia da praia. E outros virão atrás, porque se a gente deixar as pessoas irem para dentro da areia, daqui a pouco tá todo mundo que vende e não vende alguma coisa tá lá, daqui a pouco tem uma massa de gente descontrolada, e aí a gente tem o caminho para a proliferação da doença. Então, fica aqui uma resposta a essas pessoas. Nós estamos medindo, nós estamos controlando. Está aí os números que a gente pede. Eu te dei o número atual do dia 5, mas eu recebo diariamente pelo Coronel Prado, que é o nosso secretário de transporte, o relatório, tá? do secretário de urbanismo, o Alex, e o Léo, que é o chefe da fiscalização da Centru. Nós recebemos constantemente a informação também do andamento do fluxo da Ayrton Senna, de forma que, com essas informações e outras que recebo de outras áreas, a gente vai monitorando para startar qualquer ação imediata. O que nós não vamos fazer é política, dessa forma, faz política administrativa. Quer dizer, entrar com pedido liminar, fazer essa bagunça toda, que talvez não seja adequado, né? Neste momento, porque não há esta necessidade. Tenha certeza que se eu sentir perder o controle, eu serei o primeiro a bater na porta do fórum para apresentar uma cautelar, tá? Então, a gente está controlando aqui com os números, não estamos falando em cima de suposições, e sim em cima de informações, e é isso que nós precisamos, tanto para atacar o coronavírus, como para conter os excessos de certas pessoas. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, participando com vocês de uma live, agradecer a presença de todos, espero que vocês tenham se esclarecido bastante com o profissional, e até a próxima quarta-feira. Mas antes de me despedir, né, com esse maravilhoso mar aqui atrás, que um dia breve nós vamos voltar para curtir, se tá feliz ali, eu queria pedir mais uma vez, não se esqueça, a live amanhã às 20h30 no Facebook da Prefeitura. A gente vai colaborar com com as pessoas, contribuindo com doações e ajudando esses artistas a serem conhecidos na Baixada, no estado de São Paulo. Boa noite, até amanhã na live. Olá, gente, estou passando aqui hoje para pedir um favor para vocês. Primeiro, que assistam esse filme, né? E divulguem esse filme para todos os seus amigos, todos aqueles colegas aí de todas as redes sociais, de todas as páginas, para que a gente possa fazer uma grande corrente amanhã, uma corrente de solidariedade, doando material para as pessoas mais necessitadas e principalmente estimulando os artistas locais através dessa live. Conto com a sua ajuda, com a sua participação nesse dia. Fala moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o cantor Nathan Santos e eu tô passando aqui para fazer um grande convite para vocês. Nessa quinta-feira, dia 21 de maio, começa um projeto super bacana, Parceiros do Bem, juntamente com a Prefeitura Municipal de Praia Grande e o Fundo Social de Solidariedade. Eu, Nathan Santos, mas meus parceiros Suzy de Paula e Felipinho, vamos estar fazendo uma live solidária que vai ser transmitido pelos canais da Prefeitura de Praia Grande. Então aproveita, siga aí no Facebook, no YouTube, Prefeitura de Praia Grande, que dia 21, quinta-feira, a partir das 20h30, 8h30 da noite, tem muita música boa com Nathan Santos, Suzy de Paula e Felipinho. Vamos estar arrecadando produtos de higiene e alimentos, que vai ser tudo destinado ao Fundo Social de Solidariedade Praia Grande. Então vamos fazer a nossa parte, vamos ajudar quem precisa, tá bom? Conto com a sua audiência, dia 21, às 8h30 da noite. Até lá. Alô, galera de Praia Grande, aqui quem fala é a Suzy de Paula. Eu tô passando para deixar um recadinho para vocês que quinta-feira agora, dia 21, estaremos fazendo a live Parceiros do Bem, onde artistas da região vão estar se apresentando semanalmente para estar arrecadando doações ao Fundo Social de Solidariedade. A live vai acontecer pelo Facebook da Prefeitura de Praia Grande a partir das 8h30 da noite. Contamos com vocês, hein? E se puder, fique em casa.